Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você esteja aí na sua casa, trabalho, tá na condução, mas que tá assistindo aqui a gente da Lá Concursos, cai pra dentro que a gente vai pegar mais uma parte aí referente ao seu concurso, beleza? Hoje a gente vai trabalhar dos artigos 27 ao 48 da Lei 13.407, voltado aí para o seu concurso, perfeito? Então vamos lá, vamos cair dentro, olha só. Do procedimento disciplinar, seção 1 da comunicação disciplinar. Olha só, a comunicação disciplinar, objetivo, artigo 27. A comunicação disciplinar, dirigida à autoridade competente, destina-se a relatar uma transgressão disciplinar cometida por subordinado hierárquico, quando houver indícios ou prova de autoria. Então, peraí, essa comunicação disciplinar, ela vai ser da seguinte forma: se um subordinado hierárquico, ele tiver cometido alguma transgressão disciplinar, desde que eu tenha indícios ou prova da sua autoria. Indícios e prova, gente, não confundam isso daí. A prova, ela tá ali, ó, ela tem substância, ela consegue demonstrar que de fato foi ele que fez aquilo ali. Por exemplo, uma filmagem mostrando ele cometendo aquela transgressão disciplinar. Agora, indícios. Como assim, Geraldo? Indícios. Eu tenho só alguns elementos que me levam a crer dessa possibilidade. Eu tendo isso, show de bola, eu tenho a comunicação disciplinar. Perfeito? Olha só. Comunicação disciplinar, as características dela. Artigo 28. A comunicação disciplinar, ela será formal, tanto quanto possível, deve ser clara, concisa e precisa, contendo os dados. Olha só, deixa eu te explicar uma coisa. A gente vai passar para o próximo slide, terminando de ler isso daí. Mas para a gente já pegar esse início aqui, ó. A comunicação, ela deve ser o quê? Formal. Ela vai ser formalizada. Perfeito? Vai ser feita lá, ó, de forma formal. Tanto quanto possível, ela deve ser clara, concisa, precisa e contendo aqui, ó, os dados capazes de identificar as pessoas ou coisas envolvidas. Então ela tem que ser clara, concisa, formal e ela tem que ter dados suficientemente para poder o quê? Eu identificar as pessoas ou coisas envolvidas, o local e a data e a hora do fato, além de caracterizar as circunstâncias que o envolveram, bem como as alegações do faltoso quando presente e ao ser interpelado pelo signatário das razões da transgressão, sem tecer comentários ou opiniões pessoais. Então vamos lá, eu tenho que ter tão somente as informações claras e concisas referentes aos acontecimentos e ponto. Nada de emitir opiniões, tecer comentários de natureza pessoal. Estamos juntos? Vamos lá. O prazo para a comunicação. A comunicação disciplinar deverá ser apresentada no prazo de 5 dias contados da constatação ou conhecimento do fato, ressalvadas as disposições relativas ao recolhimento transitório, que deverá ser feita imediatamente. Então vamos lá, o prazo que vai ter são 5 dias, mas esse prazo conta da onde? Olha só, a comunicação disciplinar deverá ser apresentada no prazo de 5 dias contados da constatação ou conhecimento do fato. Cuidado que na tua prova ele pode simplesmente colocar que é da data da constatação e ponto. Mas não, aqui na legislação ele traz também do conhecimento do fato, porque a constatação do fato é um momento, correto? O conhecimento é um outro momento diferente. Então ele pode suprimir isso daqui no dia da sua prova e a gente não pode dar mole, ok? Deixa isso daí sublinhado. Manifestação preliminar. Olha o parágrafo 2º. A comunicação disciplinar deve ser a expressão da verdade, cabendo à autoridade competente encaminhá-la ao indiciado para que, por escrito, manifeste-se preliminarmente sobre os fatos no prazo de 3 dias. Então, olha só, essa comunicação disciplinar, ela vai ser encaminhada aqui, ó, deve ser a expressão da verdade, ou seja, tem que estar exprimindo o mais próximo da verdade possível, ou seja, é a expressão da verdade. E cabe à autoridade competente encaminhá-la a quem? Ao indiciado. E ele por escrito, você já viu lá atrás que ela deve ser formal, ele por escrito vai se manifestar
preliminarmente sobre os fatos, no prazo de 3 dias. Então, essa manifestação preliminar é no prazo de 3 dias, ok? Vamos lá. Termo acusatório. Olha só. Conhecendo a manifestação preliminar e considerando praticada a transgressão, a autoridade competente elaborará um termo acusatório motivado com as razões de fato e de direito para que o militar do Estado possa exercitar, por escrito, o seu direito à ampla defesa e ao contraditório no prazo de 5 dias. Então, olha só, conhecendo a manifestação preliminar, ou seja, já foi conhecida aquela manifestação preliminar e sendo que foi considerada, praticada a transgressão, ou seja, mesmo após aquela manifestação preliminar, ficou constatado, ficou considerado que de fato foi praticada aquela transgressão, a autoridade competente vai elaborar um termo acusatório motivado, ou seja, ele vai fazer um termo acusatório motivado com todos os elementos de fato e de direito que vão fundamentar aquilo ali, e vai fazer o quê? Com as razões de fato e de direito, para que o militar do Estado possa exercitar por escrito, ou seja, por escrito você sublinha no seu material e bota assim, ó, formal, o seu direito de ampla defesa e o contraditório no prazo de 5 dias. Para ficar bonitinho no seu material, tu bota aqui, ó, artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que é ele quem fala do contraditório e da ampla defesa. Perfeito? Enquadramento disciplinar. Parágrafo 4º. Estando a autoridade convencida do cometimento da transgressão, providenciará o enquadramento disciplinar mediante nota de culpa ou, se determinar outra solução, deverá fundamentá-la por despacho nos autos. Perfeito? Vamos de novo. Estando a autoridade convencida do cometimento da transgressão, providenciará o enquadramento disciplinar mediante nota de culpa ou, se determinar outra solução, deverá fundamentá-la por despacho nos autos. Ou seja, toma aqui, ó, assina aqui a sua nota de culpa, mas tem que ser isso daqui o quê? Fundamentado. Lógico, se não tiver nota de culpa, vai ser o quê? Outra solução que deve ser fundamentada por despacho. Perfeito? Vamos lá. Caso de dispensa da manifestação preliminar. Olha o parágrafo 5º. Poderá ser dispensada a manifestação preliminar do indiciado quando a autoridade competente tiver elementos de convicção suficiente para a elaboração do termo acusatório, devendo esta circunstância constar do respectivo termo. Então, olha só, se ela tiver elementos de convicção suficiente, ela vai fazer o termo aqui, ó, elementos de convicção suficientes para a elaboração do termo acusatório, ela deve estar o quê? Ó, expressamente previsto. Ele tem que deixar isso lá escrito. Olha o que o artigo fala. Poderá ser dispensada a manifestação preliminar do indiciado quando a autoridade competente tiver elementos de convicção suficientes para a elaboração do termo acusatório, devendo essa circunstância constar do respectivo termo. Então, se tiver dentro do termo, ele vai dizer por que ele está o quê? Fazendo aqui, ó, abrindo mão dessa manifestação preliminar. Perfeito? Por conta dos elementos de convicção que ele já tem o suficiente para poder produzir esse termo. Estamos juntos? Perfeito? Vamos lá adiante. Só um minuto. Solução do procedimento disciplinar. Olha o artigo 29. A solução do procedimento disciplinar é da inteira responsabilidade da autoridade competente, que deverá aplicar a sanção ou justificar o fato de acordo com este código. Então, olha só. Esse código aqui, vem comigo aqui, ó. A solução do procedimento disciplinar é da inteira responsabilidade da autoridade competente. Olha a responsabilidade que essa pessoa vai ter. A autoridade que vai ser responsável por esse processo aqui, ó, desse procedimento disciplinar. Perfeito? E é ela quem vai aplicar a sanção ou justificar o fato. Ou eu aplico de acordo com o código disciplinar, porque ele feriu o código disciplinar, ou então eu justifico também nos moldes do código disciplinar. Porque o que ele fala aqui, ó, que deverá aplicar a sanção ou justificar o fato de acordo com este código. Perfeito? Foi? Está vendo a responsabilidade da autoridade competente? Parágrafo 1º.
A solução será dada no prazo de 30 dias, contados do recebimento da defesa do acusado, prorrogável no máximo por mais 15 dias, mediante declaração de motivos. Então, essa declaração de motivos aqui, ela tem que ser expressa, correto? Ele não pode simplesmente ir lá e prorroguei e pronto, acabou. Não, eu tenho que expor esses motivos, perfeito? Eu tenho que declarar esses motivos. Até porque, se esses motivos não tiver nenhuma correlação com o procedimento, ele vai ser o quê? Aquele ato ali vai ser um ato ilegal. Então eu devo comprovar, isso aí tudo é para poder analisar, para tornar esse ato mais transparente possível. Então olha só, a solução será dada no prazo de 30 dias. Outra coisa que você tem que marcar no seu material aqui, ó, que eles são contados a partir do recebimento da defesa. Então, é a partir do recebimento da defesa que eu conto o prazo de 30 dias. Prorrogo por mais 15, mediante declaração de motivos. Perfeito? Vamos lá. Afastamento do militar transgressor. Interrupção da contagem de prazo. Parágrafo 2º. No caso de afastamento regulamentar, do transgressor, os prazos supracitados serão interrompidos. Reiniciada a contagem a partir da sua reapresentação. Perfeito? Show de bola? Não tenho o que dizer em cima disso daqui. Notificação da solução do signatário da comunicação. Parágrafo 3º. Em qualquer circunstância, o signatário da comunicação disciplinar deverá ser notificado da respectiva solução, no prazo máximo de 90 dias da data da comunicação. Então, olha só, em qualquer circunstância, o signatário da comunicação disciplinar, ele deve ser notificado da respectiva solução no prazo máximo de 90 dias. Passa aí um marca-texto no prazo de 90 dias, ok? Vamos lá. Solicitação da solução da comunicação. No caso de não cumprimento do prazo do parágrafo anterior, ou seja, o prazo é de 90 dias, aqui você já puxa uma seta e escreve 90 dias, ok? Poderá o signatário da comunicação solicitar, obedecida a via hierárquica, providências a respeito da solução. Quando ele fala, gente, o que é importante aqui? Ele pode solicitar providências? Pode, isso daí está tranquilo. Mas quando ele fala pela via hierárquica, você tem que entender que dentro da administração pública, nós temos a presença do poder hierárquico, que quando você estuda lá o direito administrativo, isso fica mais latente para você. O que seria esse poder hierárquico? O poder hierárquico é aquela estrutura verticalizada dentro da administração pública, que eu tenho o quê? Hierarquias, eu tenho graus de hierarquias. E a gente tem que ter atenção a isso, porque tudo que tramita no meio administrativo, via de regra, vai pela via hierárquica. Então eu obedeço à hierarquia, até porque dentro da obediência à hierarquia, é que lá, naquele estudo do direito administrativo, nos salvaguarda o quê? O direito à pluralidade de instâncias. Porque eu obedecer na hierarquia, mediante uma negativa, eu vou para o quê? Para a autoridade superior. E assim eu vou subindo de hierarquia. Perfeito? Por isso que ele fala que tem que obedecer a via hierárquica, tá? Aqui, ó, seção 2 da representação. Definição. Representação é toda comunicação que, se referir a ato praticado ou aprovado por superior hierárquico ou funcional, que se repute irregular, ofensivo, injusto ou ilegal. Aí tu fala assim, Geraldo, peraí, vê de novo comigo aí, porque está parecendo o anterior. Cuidado, olha só. Representação é toda comunicação que se referir a ato praticado ou aprovado por superior. Você viu que o outro que a gente aprendeu é quando for um subordinado. Se for superior é o quê? Representação. Perfeito? Se for o superior é representação. Ok? Então foi ato praticado ou aprovado por superior hierárquico ou funcional que se repute irregular, ofensivo, injusto ou legal. Então, se um superior ou então alguém, aqui ó, após aprovado pelo superior, pratica um ato que seja reputado como irregular, ofensivo, injusto ou ilegal, o que cabe disso daí? Cabe uma representação, ok? Vamos lá. A quem se destina essa representação? Beleza, para quem eu vou?
destinar essa representação? Eu mando para quem isso? Olha só. A representação será dirigida à autoridade funcional imediatamente superior àquela contra a qual é atribuída a prática do ato irregular, ofensivo, injusto ou ilegal. Então, olha só, se for o meu superior que praticou esse ato injusto, ofensivo ou ilegal e eu representei contra ele, eu vou direcionar, eu vou dirigir isso para quem? Para a autoridade superior àquele. Ou seja, você entendeu como funciona a via hierárquica? Eu estou aqui, ele está aqui em cima, eu mando para quem? Para a autoridade superior a ele. Perfeito? Tranquilo? Vamos lá. Representação contra ato de disciplinar. Parágrafo 2º. A representação contra ato disciplinar será feita somente após solucionados os recursos disciplinares previstos nesse Código e desde que a matéria recorrida verse sobre a legalidade do ato praticado. Então, se versar a respeito da legalidade do ato praticado, show de bola, a gente vai ter a representação contra ato disciplinar. Perfeito? Prazo para interposição de representação contra ato disciplinar. A representação nos termos do parágrafo anterior será exercida no prazo estabelecido lá no parágrafo 3º do artigo 58, que a gente já viu, vai ver isso daí lá na frente. Perfeito? Prazo para interposição de representação. O prazo para encaminhamento de representação será de 5 dias úteis, contados da data do conhecimento do ato ou fato que a motivar. Galera, dá um destaque aqui, ó, 5 dias úteis, beleza? Nem sempre eles mencionam a qualidade do dia. Eles falam, 3 dias, 10 dias, 30 dias. Aqui ele está falando 5 dias úteis. O que é dia útil? O que são dias úteis? São aqueles que não caem em feriados, finais de semana, ou por algum motivo não é dia útil aquele dia que o expediente ele se encerrou mais cedo por algum motivo qualquer. Enfim, 5 dias úteis, ok? Vamos lá. Da competência do julgamento, da aplicação e do cumprimento das sanções disciplinares. Vamos lá. Da competência. A competência disciplinar é inerente ao cargo, função ou posto, sendo autoridades competentes para aplicar a sanção disciplinar. Vamos lá. Então, ele é inerente ao cargo, função ou posto. E quem são competentes para aplicar essas sanções? 1. O governador do Estado, a todos os militares do Estado sujeitos a este Código. Então, você já viu que o governador do Estado pode aplicar a penalidade para todo e qualquer militar do Estado sujeito a esse Código. 2. O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, o respectivo comandante-geral e o controlador-geral de disciplina nos órgãos de segurança pública e sistema penitenciário, a todos os militares do Estado sujeito a este Código. 3. Os oficiais da ativa, aos militares do Estado que estiverem sob o seu comando ou integrantes da OPM ou OBM subordinadas. 4. Os subcomandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar, a todos sob seu comando e das unidades subordinadas e as praças inativas da reserva remunerada. 5. Os oficiais da ativa, aos militares do Estado que estiverem sob o seu comando ou integrantes da OPM ou OBM, subordinadas. Parágrafo único. Ao Controlador-Geral de Disciplina e aos Comandantes Gerais da Polícia Militar e de Corpo de Bombeiros Militar, compete conhecer das sanções disciplinares aplicadas aos inativos da reserva remunerada em grau de recurso, respectivamente, se oficial ou praça. Então, olha só, se for oficial ou praça, você já sabe que esse carinha aqui, ó, os oficiais da ativa, eles vão conhecer a título de recurso. Perfeito? A título de recurso. Ou seja, a gente já sabe que quem é que vai aplicar? Os oficiais da ativa, eles podem aplicar algum tipo de penalidade, ou melhor dizendo, o subcomandante da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar, ele pode aplicar alguma penalidade às praças inativas, à reserva remunerada? Pode. E quem é que conhece isso daqui a título de recurso? Os oficiais da ativa. Perfeito? Tranquilo?
dois limites de competência das autoridades. Limite de competência para aplicar sanções. Vamos lá. Artigo 32. O governador do Estado é competente para aplicar todas as sanções disciplinares previstas nesse Código, cabendo às demais autoridades as seguintes competências. Então, já percebeu que o governador ele pode tudo, perfeito? 1. Ao controlador geral de disciplina, todas as sanções disciplinares, exceto a demissão de oficiais. Correto? Então, o controlador geral de disciplina, ele aplica todas as penalidades, exceto demissão de oficiais. Cuidado que na tua prova, ele vai botar assim, ó, exceto a demissão de praças e oficiais. Tem que tomar um cuidado, porque vai cair pela literalidade de lei na sua prova, e a gente não pode dar mole com relação a isso, ok? Redação anterior, está aqui como é que funcionava aqui, ó. Ao respectivo subcomandante da corporação militar e ao subchefe da casa militar, as sanções disciplinares de advertência, repreensão, permanência disciplinar, custódia disciplinar e proibição do uso de uniformes até os limites máximos previstos. Ok? Aos oficiais do posto de coronel, as sanções disciplinares de advertência, repreensão, permanência disciplinar até 20 dias e custódia disciplinar até 15 dias. Aos oficiais do posto de tenente-coronel, as sanções disciplinares de advertência, repreensão e permanência disciplinar até 20 dias, ok? A gente não pode confundir isso daí, ok? Não pode dar mole, tá bom? Não pode, perfeito? Tem que gravar isso daí. Eu sei que seu concurso está perto, eu sei que já está com a corda no pescoço, entendeu? Mas a gente tem que levar a sério isso daí, tá bom? Olha só. Aos oficiais do posto de major, as sanções disciplinares de advertência, repreensão e permanência disciplinar até 15 dias. Aos oficiais do posto de capitão, as sanções disciplinares, advertência, repreensão e permanência disciplinar até 10 dias. Você está vendo que está reduzindo de 5 em 5, ok? Para você dar uma ordem lógica, um sentido lógico isso daí. Aos oficiais do posto de tenente, as sanções disciplinares de advertência, repreensão e permanência disciplinar até 5 dias. Parágrafo único. Nos casos de sanções aplicadas pelas autoridades previstas nos incisos 2 a 7, que é o que a gente acabou de ver agora, deverá ser comunicado no prazo de 10 dias ao controlador geral de disciplina, sob pena de responsabilidade disciplinar. Ou seja, o que você tem que ficar atento? Qual é o prazo para comunicar? Olha só. Aqui a gente viu aqui, ó, do 2 ao 7. O 2, ele fala do subcomandante da corporação militar e ao subchefe da casa militar. As sanções disciplinares de advertência, repreensão, permanência disciplinar, custódia disciplinar, a proibição do uso de uniformes até os limites máximos previstos. Ou seja, esse cara aqui vai poder aplicar qualquer uma desse rol aqui até o limite máximo. Aí depois ele vai descendo. Aos postos, aqui, ó, aos oficiais do posto de coronel, ele bota a mesma coisa, advertência, repreensão e permanência até 20 dias. E a custódia disciplinar até 15 dias. Os oficiais do posto de tenente-coronel, mesma coisa, ele fala advertência, repreensão e permanência disciplinar até 20 dias. E aqui ele bota aos oficiais do posto de major, aí ele vai e tira 15, correto? Ele bota aqui, ó, advertência, repreensão e permanência até 15 dias. Aí no posto de capitão, mesma coisa, advertência, repreensão e permanência até 10 dias. Tira mais 5, ele bota aqui, ó, oficiais do posto de tenente. Ele bota aqui, ó, advertência, repreensão e permanência disciplinar até 5 dias. E no parágrafo único ele diz que no caso das sanções aplicadas pelas autoridades, ou seja, qualquer uma das autoridades que está aqui, ó, do inciso 2 ao 7, que a gente já acabou de falar, esse cara, essa autoridade que aplicar a penalidade, ela deve comunicar no prazo de 10 dias ao controlador geral de disciplina, sob pena de responsabilidade disciplinar. Perfeito? Então deve ser feita essa comunicação, porque ele vai responder disciplinarmente por isso. Entendeu, galera? Perfeito? Show de bola. Se não tiver feito essa comunicação, ele vai responder por isso.
Qual é a dica que eu te dou? Você tem que pegar, passa um marca-texto em cada uma desses prazos aqui, ó, correto? E juntamente você marca quem é o posto aqui, ó. Oficiais do posto de capitão, aí tu vai e bota o 10. Entendeu? Você vai fazendo essa correlação para te facilitar, ok? Tranquilo? Vamos adiante, olha só, do julgamento. Fatores a serem observados na aplicação da sanção disciplinar. Na aplicação das sanções disciplinares, serão sempre consideradas a natureza, a gravidade e os motivos determinantes do fato, os danos causados à personalidade e os antecedentes do agente, a intensidade do dolo ou o grau da culpa. Tudo isso vai ser analisado para que a gente chegue na penalidade mais correlata ao ato praticado por ele, é o ato de indisciplina. Eu vou ter que analisar, como aqui está dizendo aqui no artigo, ele diz aqui, ó, eu tenho que analisar a natureza dessa infração. Qual é a natureza dessa infração? A gravidade. Eu analiso o impacto, aquela gravidade daquela infração ali, perfeito? Os motivos determinantes do fato, ou seja, o que levou ele a praticar essa infração? O que levou ele a cometer esse ato? Perfeito? Os danos causados, beleza, já analisei a natureza, a gravidade, o motivo que determinou. Mas espera aí, e os danos? Foram danos consideráveis? Não foram? Eu tenho que analisar os danos causados, a personalidade e os antecedentes do agente. Por quê? Para saber se aquele tipo de infração é inerente à personalidade daquele agente público ou simplesmente ele estava num momento de fúria, ou ele simplesmente estava com algum problema em casa, teve algum problema com a esposa, enfim. Vai ser analisado a personalidade e os antecedentes do agente. Correto? Após eu ter analisado essa personalidade dos antecedentes, eu vou analisar a intensidade do dolo. Como ele queria a prática daquele ato. Como era a vontade dele. Como ele queria que aquilo ali terminasse. Eu vou analisar o que? A intensidade do dolo. Ou então, peraí, Geraldo, ele não quis fazer aquilo, foi sem querer, mas ele agiu com negligência, imprudência ou imperícia. Então tá, então a gente vai analisar a intensidade do dolo, não teve dolo? Ou então a gente vai analisar o grau da culpa. Lembrando a você que culpa é negligência, imprudência ou imperícia. Ou ele não teve os cuidados necessários, ou ele não tinha conhecimento técnico suficiente. Perfeito? Eu tenho que analisar o grau dessa culpa. Tudo isso vai ser levado em consideração quando se tratar o quê? Desse julgamento. Estamos juntos? Perfeito? Olha só, artigo 34. Não haverá a aplicação de sanção disciplinar quando for reconhecida qualquer das seguintes causas de justificação. Ou seja, peraí, Geraldo, olha só, o que você está me dizendo? Eu não vou aplicar a sanção disciplinar quando tiver qualquer dessas causas de justificação, qualquer uma delas, apareceu a causa de justificação, eu não vou ter o quê? Essa sanção disciplinar. O que eu vou falar para você? Na próxima aula, a gente dá continuidade a partir desse ponto aqui, ok? Agradeço sua presença aí até o final e vamos em frente. Vai lá tomar um café, vai no banheiro rapidinho, volta e a gente dá prosseguimento à nossa matéria. Forte abraço para você. Tchau, tchau, meu amigo.